estabilidade, a gente entende como as empresas esperando saber o que vai acontecer. Não houve um aumento de demanda, alguns setores tiveram quedas de demanda, então é melhor você ter essa estabilidade e não ter demissões do que você demitir a um custo muito alto. Então sempre há uma expectativa de melhoras, porém as sinalizações para 2024 da política econômica sinalizam que a gente provavelmente não teremos a expectativa positiva que todos gostariam de ter. O que impacta para isso? Impacta desemprego, queda de atividade produtiva e tudo que a gente sabe que quando uma indústria demite, você tem toda a cadeia produtiva que é interligada e causa danos na economia. Você falou que o custo do Campinas é muito elevado, né? Tem alguns programas de incentivo, por exemplo, sendo desenvolvidos pela Prefeitura de Campinas, que é o PAIS, né? Ano que vem é um ano eleitoral. Você acredita, por exemplo, que isso daí impacte, de certa forma, nas empresas regionais? Olha, eu tenho acompanhado essas ações que a Prefeitura tem feito. Acho de grande valia que o prefeito levou diversos projetos para revitalização do centro, buscar empresas novas aqui, diminuição de ISS, né? E isso daí ajuda muito para que as empresas possam. A gente entende, né, não tanto falando da indústria, mas de Campinas, que beneficia a indústria, logicamente, que o centro de Campinas precisa ser revitalizado. E o custo de Campinas é um custo alto, porque ele é burocrático, nós temos IPTU alto, a gente tem todo o custo da infraestrutura, de você montar uma empresa em Campinas, ela não é atrativa. Então a gente acredita, temos conversado bastante com o prefeito, com os secretários, para que Campinas possa voltar a ter esse atrativo, porque afinal de contas, as empresas saíram daqui de Campinas, foram para Sumaré, Hortolândia, Jaguariúna, e a gente tem aqui também a necessidade de ter novas áreas industriais. Não precisa ser empresas de grande tamanho, mas pode ter algumas, porque elas são empresas que atraem menores e empresas menores. E então, isso daí faz com que a gente tenha, dentro da vocação de alta tecnologia que Campinas está desenvolvendo, a necessidade que a gente diminua esse custo de Campinas. A gente vê que com todo o parque tecnológico, a gente entende que Campinas tem que ter condições de competitividade com outras cidades. O José Henrique, foi um pleito, inclusive do CESP Campinas, a questão do novo refis. Como é que vocês estão avaliando esse novo refis que foi desenvolvido pela Prefeitura? Se não me falha a memória, ele vai até o dia 22 de dezembro. Qual a avaliação de vocês em relação a esse novo refis? O refis é importante, porque as empresas estavam sofrendo até agora o impacto da pandemia. Então, a necessidade de você ter um fôlego e renegociar as dívidas. A gente viu já que atingiu metade, a meta já atingiu em poucos dias lá 32 milhões, se não me falha a memória. Ou seja, de quando eu li para hoje, deve ter aumentado esse número. Então, vai ajudar com que as empresas possam se preocupar menos em honrar esses compromissos dos impostos e investir em atividade produtiva. Para 2023, tem expectativa de novas operações na indústria virem para Campinas ou região? 24. Olha, a gente sempre tem expectativa, a gente sabe que nós somos uma região muito boa do Brasil, né? Então a gente sabe que a gente tem mão de obra, a gente tem capacidade e a gente vê, eu acompanho junto com o secretário Jorge Lima, que ele sempre está passando dentro do nosso grupo, os investimentos que ele tem trazido, que ele tem visto com o governador Tarcísio de Freitas, que empresas pretendem vir. Apesar de tudo, as empresas continuam investindo, o mundo continua, não como a pujança que a gente gostaria, que a gente tem capacidade, né? A gente vê que a Venezuela e a Argentina continuam com atividades empresariais, mas muito aquém daquilo. A gente tem que ter acima disso tudo. Nós temos que gerar novas empresas. Acredito que nós teremos, como sempre, tem bons investimentos, porque novas tecnologias estão surgindo e precisam vir para cidades que têm condições de desenvolver essa fábrica nova. Henrique, a maioria dos associados está pessimista, né, em relação à economia do Brasil para o ano que vem. E você deu a entender aí, falando que também concorda, né, pela questão da política nacional. Eu queria saber se é isso mesmo, se você concorda com esse pessimismo em relação à economia e, em sendo isso, quais as demandas que podem ser levadas e trabalhadas com os governos. O que acontece é o seguinte: quando o Estado interfere muito na atividade produtiva, você tem uma queda, porque o Estado ele é um sócio que nós não queremos ter.
A gente gosta de pagar imposto justo, a gente gosta de pagar o custo justo. Mas quando você tem sinalizações que a sua atividade será penalizada com aumento de custos diretos ou indiretos, isso faz com que as pessoas, as empresas, não queiram investir tanto quanto poderiam fazer. Eu tenho condições de fazer 1 tonelada por mês, eu vou fazer 500 quilos, entendeu? Ou seja, você desestimula o investimento, porque você não vai ter retorno. Quando você quer ter assim, essa interferência do Estado, aumentar, por exemplo, a tributação sobre resultados, você, em vez de você ter um trabalho, ter um resultado benéfico, você está gerando um malefício. Porque se você tem resultados melhores, mais positivos, você consegue gerar emprego melhor com mão de obra ganhando mais. Isso é um círculo virtuoso. É tributação. Tributação e custos, custo Brasil e custo político, porque você tem aí a questão do retrocesso de reforma trabalhista, a questão da volta de sindicatos, de imposto sindical, que há uma sinalização bastante forte. Isso faz com que o empresário desista de investir, porque se vocês virem historicamente, por que vai visitar o ABC? Está vazio. Por que eles foram embora? Por causa dos sindicatos, porque você não consegue mais trabalhar, porque o sindicato faz tanta pressão, né, de uma maneira dentro do direito deles, mas o empresário acaba sendo tolhido da sua liberdade de empreender. Então ele quer produzir, ele quer fazer bem feito aquilo que ele sabe fazer. E quando você tem essa interferência, você acaba